A informação de que a Agência Nacional do Petróleo faz uma operação importante nos postos de gasolina. A polícia também terminou até com uma pessoa detida nesse momento na zona norte de São Paulo. Quem é que está lá? Vinícius Costa, é o repórter. Boa tarde. Que confusão é essa aí, Vinícius? Boa tarde, Bate, diretamente do posto das fraudes, que é como os policiais e fiscais estão chamando esse estabelecimento onde nós estamos aqui. A começar pela documentação. Papelada irregular, há pelo menos um ano, esse posto já deveria estar fechado, mas continuava trabalhando normalmente. Um funcionário, um frentista estava aqui quando os policiais e os agentes chegaram e, coincidentemente, Bate, a energia elétrica foi desligada neste momento, que comprometeu a coleta de combustíveis para essa fiscalização. Claro, houve um trabalho aqui para que se pudesse realizar essa coleta e, como não poderia ser diferente, os fiscais da ANP, com esse laboratório móvel aqui, a Agência Nacional do Petróleo, identificaram combustível adulterado, tanto a gasolina como o etanol, como óleo diesel. Só a gasolina, Bate, para se ter uma ideia, continha aproximadamente 65% de álcool, quando o permitido, o aceitável, é até 27%. Também foi identificada na parte dos fundos aqui desse posto de combustível uma câmara que está sob investigação dos policiais civis. Trata-se de uma força-tarefa que envolve Polícia Civil, IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, ANP, e essa força-tarefa conta com informações exatamente sigilosas de investigação, e lá nos fundos, essa Câmara Secreta teria também botões para adulteração da quantidade de combustível vendida aos clientes. Essa é a volumetria, exatamente o que a fiscal nesse momento tenta identificar, tenta conferir. E por fim, Bate, enquanto os policiais faziam essa varredura aqui no posto, uma motocicleta que está bem aqui atrás, a gente vai tentar mostrar essa motocicleta, de um cliente que fazia o abastecimento no momento em que os policiais chegaram e de pronto identificaram uma motocicleta furtada. Essa moto foi furtada na Praia Grande há poucos dias, no litoral de São Paulo, e o cliente estava aqui fazendo o abastecimento no posto de combustível adulterado, e agora há pouco o jovem, que estava acompanhado da namorada, foi trazido para cá, ele foi preso e vai dar as explicações dele na delegacia. O frentista desse posto também foi detido pelos policiais civis, já que ele atrapalhou a investigação. A todo momento, ele apresentava uma série de obstáculos e dificuldades para que fossem realizadas as coletas de combustíveis. A gente vê aqui, ó, as bombas estão sendo lacradas exatamente neste momento e a investigação continua. O levantamento de informações contábeis desse posto e também a investigação sobre alguns tonéis nessa câmara secreta que eu falei agora há pouco, que fica bem ali no fundo. Foram encontrados 3 tonéis com um líquido ainda não identificado, mas pela experiência dos fiscais, esse pessoal que trabalha com postos de combustíveis há muito tempo, há um indicativo de que havia adulteração, incluindo alguns produtos, como solvente, por exemplo. Ali atrás, ó, a gente vê o caminhão-tanque que fez a distribuição dos combustíveis recentemente. Esse caminhão também será investigado pela fiscalização, pela Polícia Civil, né? As condições do caminhão e a qualidade do combustível lá dentro. Como eu disse antes, é uma força-tarefa, ou seja, envolve diversos órgãos especializados na análise de combustíveis e também Polícia Civil. E essa força-tarefa se mantém daqui por diante com equipes fixas para que sejam feitas fiscalizações e blitzes desse tipo com frequência nos postos aqui no estado de São Paulo. Bate. O Vinícius, aproveita que você está aí com o pessoal do Garra, DOP, com o pessoal da fiscalização e tira uma dúvida. A gente, como consumidor, tem como ficar de olho para ajudar na fiscalização, como denunciar, o que a gente deve desconfiar? Tem alguma orientação aí que a gente pode fazer essa prestação de serviço para todo mundo que está assistindo, independente do posto de gasolina que utilize para abastecer o carro?
Olha, Bate, algumas dessas fraudes, de acordo com os próprios fiscais aqui, elas são praticamente impossíveis de serem identificadas pelo consumidor. A gente que para a moto, que para o veículo aqui para abastecer, a gente fica totalmente vulnerável a esses golpistas, criminosos na verdade, né? Um desses golpes impossíveis da gente identificar a olho nu é a volumetria, ou seja, se oferece aqui um preço por uma determinada quantidade de combustível. Aqui, por exemplo, o litro de combustível custando R$5, de gasolina no caso, custando R$ 5,57. Esse preço aqui, R$ 13,99, na verdade, trata-se de uma modificação, uma alteração realizada agora há pouco nos testes exatamente de volumetria. Então você acaba pagando um valor por uma determinada quantidade de litros, só que o que vem é muito menos. Nessa primeira análise foi possível identificar que ao menos 10% a menos de combustível eram despejados nos tanques dos veículos. O combustível adulterado também. A recomendação dos fiscais da Agência Nacional de Petróleo é exatamente dar preferência para postos conhecidos, procurar postos com bandeiras conhecidos e, claro, o principal é denunciar no caso de qualquer percepção de irregularidade. E esse tipo de percepção é feita exatamente pelo motorista. Quando ele percebe um mau desempenho do veículo, quando ele percebe problemas mecânicos repentinos, muita sujeira no motor, como dizem os mecânicos, nesse caso é possível sim denunciar a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que tem equipes fixas que fazem esse tipo de fiscalização e que agora essa fiscalização será intensificada com essa força-tarefa. Olha só, a gente está falando de pelo menos 7 viaturas da Polícia Civil aqui, do GAR, equipes do GAR, equipes do DOP, da Polícia Civil aqui de São Paulo, exatamente porque é uma continuidade nessa investigação. Não se trata apenas de adulteração de combustíveis, de golpe no consumidor, golpe na gente que tem que abastecer os veículos. Trata-se também suspeitas de envolvimento do crime organizado, ou seja, a investigação agora parte para este rumo. Para onde vai esse dinheiro? Esses desvios? Quem se beneficia com tanto golpe assim? Uma gasolina, melhor dizendo, que é vendida aqui com 67% de álcool na mistura, ou seja, o consumidor compra gasolina e acaba levando muito mais álcool do que gasolina no tanque dele. Quem se beneficia disso? É parte da operação, é parte dessa força-tarefa e essa investigação que segue por algum tempo, Bate. Lá atrás, nos fundos, como a gente falou antes, há uma verdadeira estrutura ali para poder driblar essa fiscalização. Os fiscais, quando chegam, se deparam com postos sem energia elétrica, exatamente como aconteceu aqui, e eventualmente se deparam com bombas paralisadas, ou seja, supostamente quebradas. E tudo isso acaba sendo acionado propositalmente por frentistas instruídos pelos donos dos postos, pelos verdadeiros golpistas que acabam causando tudo isso para nós, para a população, Bate. Bom, em outras palavras, ô Vinícius Costa, o que você está dizendo é que a polícia vai investigar se o posto de gasolina é de um laranja, mas na verdade o dinheiro é da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. É isso que eu entendi? Exatamente, Bate. A suspeita é de que há desvios contábeis. Como a gente já informou aqui, né? Esse posto não tem autorização para funcionar. A documentação está vencida, irregular. A ANP, que fornece uma documentação, uma licença para funcionamento, e esse documento já estava vencido há mais de um ano. E sem que houvesse nenhum tipo de preocupação com fiscalização ou algo desse gênero, o posto estava de portas abertas e funcionando normalmente. Por trás disso, essa ousadia contábil, essa tentativa de trabalhar aparentemente, esconde um desvio de dinheiro. Para a polícia, para as investigações, esse dinheiro envolve não apenas o dono de um
dois ou de uma rede de postos de combustíveis. Na verdade, há grupos por trás que se beneficiam com esse faturamento, que tem acesso a esse combustível, a indústria química, ou seja, o que também tem relação com o tráfico de drogas, né, que fornece solventes, que fornece material para essa mistura, para esse chamado batismo de combustíveis. Lá atrás, os galões, os tonéis de supostamente solventes, eu falo supostamente porque isso ainda será comprovado tecnicamente por meio de uma análise laboratorial. Lá atrás, são tonéis, quantidades significativas somente para fazer esse tipo de adulteração, Bate. Vinícius, agora eu não sei se você já tem elementos para responder a minha pergunta, que é a seguinte: a gente está vendo aí nesse caso que o frentista desse posto de gasolina da Zona Norte está preso. Mas e o dono? O frentista ali com certeza não agia da cabeça dele. Devia receber alguma instrução, até porque é o dono do posto, que pode ser essa facção criminosa, que recebia e dava essas instruções. Por que o frentista está preso, vai ficar preso, não tem um outro responsável, que é o gerente do local, o suposto dono do posto? Porque justamente o frentista. Bate, essa informação é intrigante, exatamente, surpreendeu também os policiais, porque quando essa operação chegou aqui até o posto de combustível, havia apenas um homem trabalhando aqui dentro, ou seja, um frentista. E ele, ao ser questionado, ao ser perguntado sobre o funcionamento da estrutura, os responsáveis, ele se limitou a dizer que não conhecia. A informação, a versão apresentada por ele, pelo menos até agora, é de que ele trabalha aqui há pouco tempo, há menos de um mês, e que não teve contato com o proprietário, não conhece o gerente, não tem um número de telefone para quem ele possa ligar em caso de necessidade, e ele sozinho tomava conta de tudo aqui. De uma pequena lanchonete que oferece alguns salgados aqui, também do abastecimento. Se necessário, ele também fazia todo o atendimento aqui numa troca de óleo bem ao lado. E ele foi detido, Bate, exatamente porque ele não foi útil à investigação nesse primeiro momento. Ou seja, os policiais acabaram desconfiando dessa versão apresentada por ele e também suspeitaram de que quando a polícia chegou, ele tenha vindo até aqui, ó, essa é a câmara que eu falei anteriormente, uma câmara que fica fechada com cadeado. Aqui pela parte de fora, a gente consegue ver alguns comandos, lá dentro os tonéis aos quais eu mencionei, e aqui fora um pequeno comando supostamente para alterar a qualidade dos combustíveis. Melhor dizendo, o combustível que vai para o tanque pode não ser o mesmo que está disponível ali nas bombas. A gente vai falar aqui com a Polícia Civil, vou tentar pedir aqui um posicionamento até para a polícia. Vou pedir um minutinho aqui para o doutor. Doutor, se você consegue dar uma palavrinha para nós, estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta. Doutor, obrigado pela gentileza. A gente fala aqui de uma ação, uma força-tarefa, muitos policiais envolvidos que terminaram com essa prisão do rapaz motociclista e também a detenção do frentista. A suspeita principal se deu nesse momento, quando vocês chegaram aqui, identificaram o posto sem energia elétrica. Como que foi isso, doutor? Boa tarde. Na verdade, se trata de uma operação chamada Operação Combustível Limpo, levada a termo pela Secretaria de Justiça e o Departamento de Proteção à Cidadania da Polícia Civil, com apoio operacional do Garradop. Essa aqui é mais um estabelecimento que vem descumprindo todos os regulamentos e as normas de abastecimento de combustíveis. Eles praticam crimes em tese, contra a ordem tributária, crimes contra as relações de consumo, porque vendem um produto adulterado em menor quantidade do que o consumidor paga no final. Eles lavam dinheiro nesses estabelecimentos, não recolhem os impostos, portanto, crime contra a ordem tributária, e pode ser apenas uma peça de um grande tabuleiro onde nós esperamos chegar nas grandes organizações criminosas que, porventura, estejam no controle atrás desses estabelecimentos e que tanto prejuízo causam a recolha do ICMS, a recolha de impostos, a dívidas trabalhistas, a sonegação fiscal, enfim, toda a ordem de crimes desse tipo. Não obstante,
esse aqui é mais uma peça, é mais um estabelecimento que é flagrado nessas circunstâncias e que essa operação visa coibir. Dr. Brotero, delegado do DOP Garra, Polícia Civil de São Paulo, fala com a gente. Doutor, para a gente entender um pouco, a participação do frentista, aparentemente um funcionário do posto, isso é parte da investigação também? Isso é um modus operandi das grandes organizações. O funcionário nunca sabe para quem ele trabalha. Então, desse modo, ele furta a persecução criminal. Ele se esconde porque eles trabalham de forma compartimentada, de modo que um não sabe, esse funcionário provavelmente não sabe nem para quem ele trabalha. E isso é o novelo que a polícia vai puxar agora para saber quem são os reais donos e se esses donos têm outros estabelecimentos que praticam como modus operandi esse mesmo tipo de conduta, para que sejam todos responsabilizados criminalmente e postos colocados à disposição da justiça. Qual era o principal que foi possível identificar num primeiro momento aqui? A adulteração de combustíveis. Esse caminhão-tanque que se carregou recentemente aqui, ele acaba também sendo objeto da investigação? Tudo que tem aqui nesse posto faz parte de um processo mãe no DPPC que vai aquilatar quais são as responsabilidades e de quem, por parte de quem, para imputá-las às pessoas de fato que devam ser levadas às bailas da justiça. Agradeço a gentileza, doutor Brotero. Eu tenho que liberar o doutor, que ele precisa, inclusive, dar andamento aqui nas investigações. Obrigado pela gentileza. Só atualizando uma informação aqui de desvio de impostos, a estimativa é de aproximadamente 14 bilhões de reais desviados com o não pagamento de impostos pelos postos de combustíveis, melhor dizendo, aproximadamente 14 bilhões de reais por ano para o estado de São Paulo. Ou seja, um desvio, uma sonegação de impostos que causa todo esse prejuízo e todo esse desdobramento, como é o caso dessa investigação, Bate. Ok, o Vinícius Costa, daqui a pouco eu vou voltar com você ao vivo.